Saiu uma atualização sobre o caso do Embraer 195 lá na Sérvia, que convenhamos, olha, tem que até admitir, rapaz, algumas aeronaves da Embraer, a forma que batem parece tanque de guerra, não acontece nada. Claro que isso sempre vai depender da forma que ocorre, e eu vou te mostrar nesse vídeo que, digamos, ele tem algumas similaridades com o acidente, o incidente grave que foi classificado lá com a Gol e a caminhonete no aeroporto do Galeão. Vamos relembrar que esse caso que eu estou falando aqui, lá da Sérvia, aconteceu em 2024, quando o Embraer 195 atingiu uma antena durante a decolagem do aeroporto de Belgrado. O voo tinha destino Düsseldorf, na Alemanha, com 106 pessoas a bordo. Ninguém se feriu, mas o final tinha tudo, gente, mas tudo para ser bem diferente. O estrago no Embraer foi bem considerável e mesmo assim ele conseguiu decolar, fez ali algumas órbitas para avaliar os danos em questão e retornou ao mesmo aeroporto. Já a antena que ele atingiu ficou praticamente inteira, só destruiu aquela parte de cima da antena que inclusive ficou ali grudada na fuselagem da aeronave. A pista 30L é a mais nova lá do aeroporto de Belgrado, na Sérvia, e o avião teria que ter decolado antes dessa marcação que você está vendo aí. Algo que não aconteceu, é claro. Tanto que ao voltar é possível ver o pedaço da antena que ficou grudado ali na fuselagem, mais na parte da asa do Embraer. Pois é, a torre informou para o avião ir para a entrada D6. Eu estou fazendo aqui só um lembrete do vídeo que eu fiz lá no ano passado. Mas o Embraer acabou entrando pela D5 na pista, muito menos pista para decolar. E o Embraer 195 praticamente lotado, restou ali 1.300 metros para a decolagem, quase um Santos Dumont que tem 1.300 e pouquinhos, a maior pista lá no Rio de Janeiro. O controlador avisou que o piloto estava na D5 e mesmo assim confirmou a decolagem com apenas 1.273 metros restantes, para ser bem mais preciso no tamanho restante. E foram várias tentativas da torre avisando sobre o tamanho da pista que restava para o avião. O controle autorizou a decolagem, mesmo sabendo que o negócio iria dar ruim. Olha que a torre nem tinha ali a noção do peso da aeronave. Tá ali, ó, tá escrito, ó, 1.432 metros para a decolagem para voos de 500 milhas, que era um pouco mais da distância ali para Düsseldorf, na Alemanha, e com o peso máximo 1.992 metros, ou seja, com peso máximo não dá para decolar do Santos Dumont. E qual é a principal novidade em relação a esse caso? Com esses dados, os investigadores sérvios calcularam que o peso do avião deveria ser 34.390, isso para decolar ali na D5. Mas sabe qual que era o peso da aeronave? 45.739. Agora fala para mim, 10 toneladas a mais na aviação faz diferença? Sim, gente, faz muita diferença. Até para um A380 faria diferença. Imagina para um Embraer 195. E cometer um erro desses que dá para ser considerado absurdo, olha, é bem complicado. Tanto que o piloto responsável, ele refez os cálculos para decolar ali da D5, só que não foi verificado pelo outro piloto em questão, o resultado era praticamente certo. E detalhe, eles não colocaram esses novos dados no FMS do Embraer. Vai vendo, ou seja, o avião ele não calculou o tanto de pista necessário para a decolagem. Se tivesse feito isso, eles não iriam decolar dali. Aí, ultrapassando os 80 nós, o comandante vê que a pista era muito curta e o primeiro oficial concorda e literalmente ficou por isso mesmo. Entre o V1 e o VR, o nariz do Embraer ficou elevado até 10 graus e foi literalmente se arrastando até atingir a antena. E mesmo assim o avião ainda conseguiu decolar. Ele ficou no ar por 60 minutos até retornar ao aeroporto de Belgrado. A decisão foi tomada devido ao comandante entender que a pista não seria suficiente no caso para abortar, mas após sair da pista de asfalto e digamos aquela parte extra ali, né, como você está vendo aí na imagem, vamos falar assim, o avião começou a trepidar. Isso estou traduzindo lá de um site sérvio que trouxe essa reportagem, justamente porque saiu do composto do solo principal lá da pista para esse composto diferente desse chamado recuo, né? E assim o avião começou a sair do chão até atingir o poste. E digamos que é um pouco parecido no caso
um incidente grave da Gol com aquele carro no Galeão. Mesmo sendo ali um poste, entre aspas, pequeno, a forma que ele atingiu o Embraer foi tranquilo, vou dar para falar assim também, né? Se ele fosse direto no tanque de combustível ou ali diretamente no motor, o final talvez ali seria outro. A diferença para o Galeão, que era um carro ao invés da antena. E a forma com que ele bateu tanto no Galeão quanto nesse na Sérvia é muito parecida ali, entre o motor, no caso, e a fuselagem, rasgando a parte de baixo da fuselagem, lado, e não atingindo o motor em si. Apesar do relatório não ser ainda o final, que encontra-se, diga-se de passagem, bem atrasada a sua publicação, esse relatório chamado intermediário aponta falhas graves, especialmente de CRM. Não houve um briefing antes da partida, a não inserção dos dados corretos no computador de bordo do Embraer, o táxi para entrada, no caso, errada ali na pista 30, e se o avião tivesse vazio, seria uma outra situação. E o Tango Six, esse site que eu falei aí, que publicou tudo no idioma sérvio, disse que houve sim uma arrogância por parte do comandante. Apesar do Copila entender que a distância era insuficiente ali para decolagem, ele simplesmente não questiona o comandante sobre aquilo. É impressionante que isso ainda venha acontecer na aviação em pleno 2024, 2025. O famoso medo da autoridade de um comandante. Gente, o ser humano erra, é completamente normal. Mas na aviação você está lidando ali com muitas vidas, tem todos esses fatores. E mesmo depois da parada total da aeronave, nem o pessoal de solo, nem a tripulação pôde notar que estava o quê? Vazando combustível. E também poderia ali pegar fogo, né? Mais uma sucessão de erros. No final das contas, o pessoal acabou jogando uma espuma em cima do avião, evitando um possível incêndio. Deu muita sorte também esse caso na Sérvia, que se fosse igual ao avião da Gol, né? Você imagina, essa antena pega direto no motor e os pilotos não têm tempo nenhum de fazer uma reação ali para adotar os procedimentos treinados. Por centímetros, saiu do motor, atingiu a asa, ali a parte da fuselagem, e não realmente o motor em si. E o avião conseguiu decolar e ainda pousar. Veja só que doideira. O correto a se fazer naquele momento era o quê? Alinhar na outra entrada da pista, quanto mais pista disponível para decolagem, fazendo uma decolagem segura, e nada disso teria acontecido, não teríamos relatório, não teríamos pilotos sendo investigados, não teríamos nada disso. E nem precisa de um relatório final, que no máximo vai trazer se houve alguns fatores humanos relacionados, sei lá, com a vida pessoal desses dois pilotos que estavam comandando a aeronave. As causas estão praticamente definidas e pouquíssimo provável que vai haver alguma mudança significativa nesse relatório. É incrível que, como uma atitude assim simples, né, vamos falar assim, de uma entrada ali errada, causou tudo isso. Taxiar alguns metros para fazer a decolagem iria, assim, era algo tão mais simples, tão mais seguro, e não inserir ali os dados também chega a ser bizarro. Para mim, erros assim tão bobos que, pô, não devem acontecer na aviação. As razões, claro, vão ser investigadas na parte pessoal. Bom, gostou desse vídeo? Deixa um like, inscreva-se caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, e até a próxima. Tchau!